Olá a todos, olá a todas, sejam bem-vindos à nossa aula de revisão da disciplina de métodos quantitativos matemáticos. Agora, pessoal, dando uma continuidade, eu vou falar sobre a derivada pela regra do produto, pela regra da cadeia. Vou comentar um pouquinho sobre as integrais definidas e as indefinidas. E aí depois eu vou falar um pouquinho sobre o estudo de caso que tem a ver com as integrais, tudo bem? Então acompanha aqui comigo aqui na minha tela que eu vou fazer com vocês alguns exercícios. Vamos lá então. Bem, primeiramente, aqui eu tenho uma função f de x igual a uma exponencial vezes ln de x ao quadrado. Como é que eu sei que tem um vezes aqui, Da onde é que eu tirei essa ideia que tem um vezes? Gente, existem alguns conjuntos de funções. Tem a função exponencial, a função ln, a função polinomial, a função trigonométrica. Essas quatro, vocês já viram a derivada de cada uma delas separadamente. Quando você tem uma função x à quinta vezes x à quarta, não tem que usar a regra do produto. Basta multiplicar x à quinta por x à quarta, vai dar x à nona, derivada de x à nona é 9x elevado à oitava, fechou. Só que se for, por exemplo, e elevado a x vezes x elevado à quarta, seno de x vezes ln de x ao quadrado. Aqui eu tenho e elevado a x vezes ln de x ao quadrado. São duas funções de naturezas distintas, de classificações distintas. E elas estão multiplicando. Tem a regra do quociente também, mas por questão do tempo, não vai dar para poder apresentar aqui agora para vocês. Vamos focar na regra do produto. Também tem a do quociente no material de vocês, tá certo? Acompanha aqui comigo então. Como é que é a ideia da regra do produto? Você vai ter o seguinte. Eu vou chamar essa primeira função de função número 1. Ou melhor, eu vou chamar ela de função A. E essa função 2, eu vou chamar ela de função B. A regra do produto, ela é assim, ó. Quando eu for derivar, eu vou escrever só o f' de x, tá? Quando eu for derivar, vai ser a derivada em relação a x da primeira função vezes a segunda função. Depois disso, eu vou somar com a primeira função vezes a segunda função em relação a x. Então pensa o seguinte, imagina que você tem dois filhos e tem um videogame só, os dois querem brincar. Então, ora, um assiste e o outro joga, depois o outro joga e um assiste. Então você não pode derivar simultaneamente as duas ao mesmo tempo. Então você pega a primeira... Isso aqui também tanto faz a ordem, tá? A regra do produto, ela é comutativa. A do quociente não é comutativa. Não vai fazer essa besteira aí, viu? Então como é que é a lógica? Você tem dois termos. Vamos pegar em ordem. Deriva o primeiro, multiplica pelo segundo termo sem derivar. Soma depois com o primeiro termo sem derivar, vezes a derivada do segundo termo. Deriva um, mantém o outro. Deriva o outro, mantém um. Só isso. Dito isso, que a gente acabou de falar, a derivada então dessa função será a derivada da exponencial é ela mesma, vezes o segundo termo, que é ln de x ao quadrado, mais o primeiro termo, que é e elevado a x, vezes a derivada de ln de x ao quadrado, que nada mais é do que 1 sobre x ao quadrado vezes 2x. Fechou? Posso simplificar isso aqui? Pode. Quer deixar de um jeito mais bonito, mais high level da coisa? Pode. Coloca e elevado a x em evidência. Por que em evidência? Porque ele tem igual nos dois termos, beleza? E aí agora você vai colocar ln de x ao quadrado e o segundo termo eu vou cortar esse x com esse x ao quadrado, sobra x embaixo, então fica apenas 2 sobre x. Se você fazer a distributiva aqui de volta, você tem o termo completo, que é esse daqui, ó. Maravilha? Só isso. Então aqui agora, vamos para um outro caso de regra do produto. Aí eu já vou pular para a regra da derivada por regra da cadeia. Olha aqui então. Eu tenho a derivada de cosseno, a função cosseno vezes seno. Tá, tem como juntar cosseno vezes seno? Não tem. Então, são duas funções que estão se multiplicando, vamos usar a regra do produto. Qual é a derivada do cosseno? Menos seno. E com a derivada do seno é cosseno. Então lembra, o primeiro termo é A, o segundo termo é B. Derivada do A vezes B mais A vezes derivada do B. Então, a derivada em relação a P da nossa função J, ela é
A derivada do cosseno menos seno de P, vezes o B, que é seno de P, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, vezes a derivada do B, que vale cosseno de P. Coincidentemente, seno com seno dá seno ao quadrado, só que com menos dá menos seno de P ao quadrado, mais cosseno vezes cosseno é cosseno ao quadrado de P. Gente, quer uma dica de matemática muito importante? Não confundam isso aqui, ó. Agora que eu vi, eu lembrei. Não confundam isso aqui. É diferente você falar cosseno ao quadrado de P do que você falar de cosseno de P ao quadrado. São coisas distintas. O primeiro caso é a função cosseno de P, toda ela elevada ao quadrado. O outro caso, você tem aqui nada mais nada menos do que o argumento elevado ao quadrado, e aí você vai tirar o cosseno desse argumento elevado ao quadrado. Só isso, tá bom? Vamos lá então. Vamos agora para a regra da cadeia. A regra da cadeia não é tão difícil quanto parece, né? A gente imagina que ela deve ser muito complicado, né? Mas não é. Ela é assim. A regra da cadeia, ela está relacionada com funções compostas. Então, o que é uma função composta? Por exemplo, quando você fala seno de x, o x sozinho você nem encara como uma segunda função, é só seno de x. Só que se for seno de x ao quadrado, então você tem um x ao quadrado dentro de seno. Então você está tirando ali uma função composta. Dentro tem um x ao quadrado, fora tem um seno. É como se fosse uma regra do produto. Vai ser assim. A derivada do termo de dentro vezes a derivada do termo de fora. Só que o termo de fora, como argumento, tem o termo de dentro. Então vai ser assim, a derivada do termo de dentro vezes a derivada do termo de fora. Só que quando você for derivar o termo de fora, você vai conservar o argumento, que é o termo de dentro, intacto. Ora você deriva o de dentro, ora o de fora. Vamos fazer alguns exemplos para poder ficar mais visível. Aqui eu tenho assim, ó. H de x é igual seno de x, seno de x à quarta, né? O nosso argumento é x à quarta e a função de fora é seno. Então, como é que vai ser a derivada em relação a x da nossa h de x? É o h'. Como é que vai ser, então? A derivada do argumento, derivada de x à quarta, 4x ao cubo. E a derivada do seno é o cosseno. Derivei a parte de fora, vou manter o argumento intacto. Fechou? Então, o que eu fiz aqui, ó? Derivei o argumento e aqui depois foi a parte de fora. Só que quando você deriva a parte de fora, você não altera o argumento, porque é apenas a parte de fora. Essa é a sacada. Só isso. Bem tranquilo. Bom, aqui, ó, outro exemplo aqui. O exemplo 12, né? O exemplo 12 aqui eu tenho então a função g de x, ela é igual ao cosseno de 2x elevado à quinta. Vamos calcular o g' de x, né? Vamos derivar em relação a x a função g de x. Como é que fica então? A derivada do argumento, o 5 cai para frente, 10x elevado à quarta, vezes a derivada de cosseno, que é menos seno. Então, menos seno de quem? Mantém o argumento intacto. Eu coloquei esse parênteses grande para poder salientar o sinal de menos, porque se eu for reescrever agora, esse menos pode ir para fora e fica apenas menos 10x elevado à quarta seno de 2x elevado à quinta. Fechou o exercício. É assim que você calcula, então, a regra da cadeia. Não é muito difícil. Agora, pessoal, a gente vai para as integrais. O que é uma integral? Ela é mais fácil do que parece. A integral tem um teorema chamado Teorema Fundamental do Cálculo. Ele diz que, basicamente, a grosso modo, né, matando agora do coração qualquer matemático formado, que a integral é o oposto da derivada. Literalmente o oposto. Quando você tem um objeto como um polinômio, x elevado à quinta, a derivada cai o 5, perde uma unidade, fica 5x elevado à quarta. O que é a integral? É você voltar a função no tempo.
é você pensar assim, meu, o que é que eu vou, o que que eu vou ter que quando eu for derivar vai ser esse termo aqui. Quer ver, ó? Vou fazer para vocês um exemplo por fora, para vocês entenderem uma regra geral. Olha aqui para mim na minha tela. Vou fazer esse quadradinho aqui na minha direita. Beleza. Eu tenho a função x elevado a n. Fechou? Qual que é a derivada de x elevado a n? O n cai para frente e perde uma unidade. N é menos 1. Então, até aí tá tudo bem. Você tem, por exemplo, né, x elevado a sexta. Qual é a derivada de x elevado a sexta? 6x elevado a quinta. Só que agora eu pergunto assim, ó. O que que eu vou fazer para voltar... O que que eu derivo que resulta x elevado a sexta? Aí você pensa, ora, se a derivada você tombou o expoente e perdeu uma unidade, a integral eu vou somar o expoente. Então a integral de x elevado a sexta é x elevado a sétima. Fechou? Só que aí o que você faz para verificar? De acordo com o teorema fundamental do cálculo, na hora que você for pegar e você derivar x elevado a sétima, deveria voltar para x elevado a sexta. Deriva esse cara aqui, ó, 7x elevado a sexta. Mas não tá igual, porque tem um 7 agora. Tem um x a sexta, mas tem um 7. Então, como é que você faz para poder sumir esse 7? Divide por 7. Corta o 7 com 7, sumiu. Opa! Surge aí então uma ideia intuitiva da onde vem a integral, que também é conhecida como primitiva, né? Quando você quer retroceder. Diferente da derivada, que você vai só tombar o expoente e perde uma unidade, quando você integra x elevado a n, isso aqui é x elevado a n mais 1, que foi o que a gente fez, a gente soma uma unidade no expoente, porém a gente divide por n mais 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. A integral de x ao quadrado é x ao cubo dividido por 3. Eu peguei o 2, somei com mais 1, deu 3, pego esse 3 e coloco embaixo. A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. A integral de x à quarta é x à quinta dividido por 5. Peguei o 4, somei 1, joguei em cima, pego o mesmo número e coloco ele embaixo. E assim por diante. Fechou? O que era antes na derivada, a derivada de um número dava zero, agora você vai estar voltando no tempo. Então, para quando você pegar um termo, você deriva para resultar em um número, somente se quem estivesse multiplicando esse número fosse a variável elevada ao expoente 1. Quando você tem, por exemplo, 2x, qual é a derivada de 2x? É 2, não é? Então, qual é a integral de 2 em relação a x? 2x. Qual que é a integral de 1000 em relação a y? 1000y. Porque quando você deriva 1000y, vai dar 1000. E assim por diante, tá bom? E aí o que que acontece? Da onde veio a ideia da integral? A integral surge da ideia de que você tem que entender a área do gráfico. Então, quando você for um dia trabalhar, né, na sua área mais específica, você vai ter alguns problemas que você vai ter que saber a área que está abaixo do gráfico, como se fosse a sombra. Pensa que o gráfico é um guarda-sol e você quer saber a sombra que está embaixo desse guarda-sol. Se é um gráfico quadrado, um triângulo, você já consegue saber por geometria, né? Você vai fazer a geometria lá, lado vezes lado, trapézio, quadrado, pá e tal. Só que aí o que que acontece? E se for uma curva, como é que você faz? Aí teve um cara chamado Riemann. O que que o Riemann ele fez? Ele pegou essa área embaixo da curva, ele delimitou por um ponto inicial e um ponto final, e ele pensou assim, vou colocar vários retângulos embaixo dessa curva, para tentar moldar essa curva. Então ele colocou 10 retângulos. Não moldou tão bem, ficavam umas arestas sobrando, ou para cima ou faltando. Ao invés de 10 retângulos, eu vou colocar 20, só que agora eu vou colocar 20 retângulos mais finos. À medida que ele começou a perceber que conforme ele colocava mais retângulos, mas esses retângulos eles eram mais finos, melhor ia modelando a curva. Quando você soma todos esses retângulos, você tem a área embaixo da curva. Você soma, começa com a palavra S. Você está somando, você quer saber a área embaixo da curva. O símbolo de integral é um S espichado, por causa disso, porque é uma soma, você quer saber a área embaixo da curva. Por isso que integral se escreve com essa cobrinha, né?
que é um S espichado, né? Conhecimento extra esse daí. Então vamos lá. A integral tem dois tipos. Quando você não tem limite superior e não tem limite inferior, igual eu estou mostrando aqui, ó, você não tem. Isso aqui é chamado de integral indefinida. E a integral indefinida nunca resulta num número, resulta em uma expressão algébrica. Agora, se você tem tipo, sei lá, 3 e 2, você tem os limites de integração. Aí você vai ter um resultado numérico, um valor numérico. Essa é a diferença. Vamos começar com a integral indefinida, que ela é mais tranquila de todas. Vamos retroceder então, né? Qual é a integral, então, o resultado dessa integral? A integral de x ao quadrado nada mais é do que x ao cubo dividido por 3, né? Eu peguei o expoente que era n, somei mais 1, deu 3, pego 3 e jogo para baixo. Como é que eu sei que está certo? Se você pegar x elevado ao cubo dividido por 3 e derivar em relação a 3, o 3 tombou para frente, corta com 3 de baixo e vai sobrar x ao quadrado. Então já está certo. Teorema fundamental do cálculo. Mas, aqui eu tenho um meio. Ignora esse meio. Vai levando ele. Ignora, ignora. Qual que é a integral de x ao cubo? Bem, está elevado a 3, né? 3 mais 1 é 4, coloca o 4 embaixo. Então você vai ter aqui x elevado à quarta dividido por 4. Pronto, fechou. Só que como é uma integral indefinida, agora não vai dar tempo para poder apresentar esse pretexto para vocês, mas é obrigatório que ao término de uma integral indefinida, no final tem que ter uma adição de uma constante. Uma constante. Vou chamar essa constante de c. Então aqui ó, aparece mais c, que é a nossa constante. Poderia simplificar esse resultado? Poderia. Seria x ao cubo dividido por 3 mais 1 vezes x à quarta é x à quarta, 2 vezes 4 nada mais é do que 8, mais a constante. Aí você fala assim, duvido que o professor fez a coisa certa. Vamos ver se eu estou certo. Vamos derivar o primeiro termo. Caiu o 3, corta com 3 de baixo, x ao quadrado. Caiu o 4, corta com 8 de baixo, sobra um 2 aqui embaixo, né? Fica x elevado ao cubo. E o c, a derivada de uma constante, é sempre zero. Então você não tem nem que colocar, porque é uma constante, né? Vou deixar só para o desencargo de consciência. X ao quadrado. 1 vezes x ao cubo dividido por 2, exatamente como está aqui, x ao cubo dividido por 2, mais zero. Zero não tem nem que colocar, volta ao valor de cima. Então a derivada é o oposto da integral. Fechou? Vamos agora então ver um caso de uma integral agora definida. Agora a integral definida tem limite inferior e superior. Qual é a diferença? Vai resolver a integral normal, como se não tivesse limite superior e inferior. Resolve. Por exemplo aqui, ó, 3x ao cubo. Isso aqui vai dar 3x à quarta dividido por 4. Só que não vai ter a constante. A integral definida não vai a constante no fim. Então vai o quê? Depois que você pegou e você resolveu ela, você vai aplicar os limites. Pega esse valor, desenha uma barra. Na parte superior da barra você coloca o limite superior e na parte de baixo o limite inferior. Então é aquele resultado, troca o x pelo limite superior, menos esse resultado, troca o x pelo limite inferior. Vai dar uma subtração, esse é o resultado final. Acompanha aqui comigo então, ó. Vai ser assim. Eu tenho 3x ao cubo. A integral de 3x ao cubo nada mais é do que 3x à quarta dividido por 4. Beleza. Só que eu não vou colocar agora a constante. Eu vou aplicar isso aqui de 1 até 2. O que que isso significa? Eu vou substituir primeiro onde tem x por 2. Então fica 3 dividido por 4, pessoal. Veja só. Tá vendo que tem um 3/4 ali? Eu vou colocar esse 3/4 em evidência, porque ele vai estar igual em todo mundo. Então eu coloco esse 3/4 em evidência e eu vou trocar x por 2. 2 elevado à quarta potência menos o limite inferior. Vou trocar 1 no lugar do x à quarta. Então fica 1 elevado à quarta potência. O 3/4 está aqui. O x à quarta, agora, com o limite superior é 2, menos com o limite inferior, que é 1. Atenção quando esse limite inferior for negativo, tá? Porque vai ter joguinho de sinal. Agora é só desenvolver. Eu tenho 3/4,
2, 4, 8, 16, né? 2 elevado à quarta é 16. 1 elevado à quarta é 1. 16 menos 1 é 15. 15 vezes 3 é 45, dividido por 4. Tá aí o resultado numérico da nossa integral definida. Vamos ver aqui agora mais um exemplo. Aqui eu vou ter uma integral que vai de 0 a 4, de x mais 8. Tranquilo também. O resultado vai ser x ao quadrado dividido por 2, que é a integral de x, né? Por que x ao quadrado? Lembra que quando o x está sozinho, ele vale 1 aqui, tá, pessoal? Então aqui eu tenho basicamente 1 mais 1 vai dar 2 dividido por 2. X ao quadrado dividido por 2. Mas, lembra que o número sozinho, você acrescenta a variável? Se a derivada de 8x é 8, a integral de 8 é 8x. Então eu tenho mais 8x. E isso aqui tudo aplicado de 0 a 4. Vocês vão ver que é maravilhoso quando um dos limites vale 0, porque metade da conta já vai embora. Porque quando eu for colocar o limite inferior, onde tem 0, vai dar tudo 0. Acompanha aqui então, ó. Aonde primeiro tem x, eu vou trocar por 4. Então vai ser 4 ao quadrado dividido por 2, mais 8 vezes 4. Fechou. Menos agora com o limite inferior. Eu vou colocar o 0 para poder ficar claro para vocês. 0 ao quadrado dividido por 2, mais 8 vezes 0. E aí fecha. O primeiro termo aqui, ó, eu tenho 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 2 é 8. 8 mais 32 aqui vai dar 40. Menos 0 ao quadrado é 0. 0 dividido por 2 é 0. Mais 8 vezes 0 também é 0. Aqui tudo vai dar 0. Resultado final, 40 menos 0, 40. Fechou? Bem tranquilo, bem fácil. Aqui agora eu coloquei o mesmo exemplo para vocês, só que tem uma diferença. Eu coloquei agora a variável y. E por que eu coloquei o y? Para vocês entenderem o que acontece quando tem uma letra que não é a letra da qual você está integrando. Porque veja só, lembra que eu falei para vocês, ó, que o operador derivado em relação a x é um d dx? O operador integral é uma integral dx. É o símbolozinho da cobra com o diferencial. Então, o símbolo que você está integrando e o diferencial é em relação a quem você está integrando. Essa é a grande sacada. Por isso que tem que ter esse diferencial. Por isso que é necessário, ele faz parte do operador, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu vou estar integrando o x. A integral de x é x ao quadrado dividido por 2. Você viu que a integral de 8 é 8x. Só que agora eu vou integrar y em relação a x. A integral de y em relação a x é como se o y fosse um número, porque ele não é igual a x. Então fica nada mais do que y vezes x, ou yx. E se eu fosse integrar agora y em relação a y? Aí daria y ao quadrado dividido por 2. Só que daí o x lá atrás ia dar xy. Essa é a grande diferença. Na hora que você for pegar aqui agora e aplicar, a gente acabou de ver pelo exercício anterior que esses dois termos aqui, ó, tinha dado 40, né? Agora quando eu vim aqui e colocar o 4, vai dar um 4y. A diferença desse exercício para o anterior é que o resultado vai ser 40 mais 4y. E o que eu quero trazer com esse exercício? É que tanto o número como uma outra variável que não seja a do seu diferencial é encarado como uma constante. É encarado como uma constante tranquilamente. Vamos aqui agora para um exemplo que é muito bom. É o último exemplo aqui e depois eu vou para as nossas atividades. Do que se trata, gente? Olha para o tamanho dessa integral. Eu tenho integral de x elevado a 6,5 menos a raiz 87 de x a menos 4 mais 12,831 vezes exponencial de 0,44x. Tudo isso em relação a x. Só que você ia ficar quebrando a cabeça para poder resolver essa integral. E meu Deus do céu, como é que faz isso daí? Gente, vamos lá. O conceito de integral
é quando você está pegando, olha aqui para minha tela, ó, quando você tem um gráfico, aí você tem a área embaixo dessa curva. Eu quero saber desse ponto inicial x1 até esse ponto final x2. Maravilha. Só que quando você tem que x1 é igual a x2, o desenho do seu gráfico vai ser um ponto. Não tem área ali embaixo, é um ponto. Porque não tem extensão a sua sombra, é apenas um ponto. O ponto inicial é igual ao ponto final. Então o que é muito importante? Que você olhe sempre os intervalos de integração. Quando for uma integral definida, se o intervalo inferior for igual ao intervalo superior, essa integral aqui, ó, é zero. Porque você não tem que fazer nada. Porque sempre você vai sair do ponto inicial e já está no ponto final. Então não vai ter área lá embaixo. Não importa quem você está integrando, se é a mesma variável, se não é, não importa. Vai dar zero. Porque o ponto inicial e final são iguais. Vale ressaltar aqui uma outra coisa muito interessante que eu não coloquei em exercícios para vocês. Olha só, imagina que você tem uma integral que vai de -2 até 2. E de uma função qualquer. Vamos supor que eu estou falando de uma função aqui, ó, que ela é uma reta que está fazendo esse desenho aqui, ó. E ela está pegando x igual a -2 e está indo para x igual a 2. Você está vendo que essa área aqui, ó, é exatamente igual a essa área aqui? Porque é um intervalo simétrico, só que um é negativo, o outro é positivo. Então, quando for uma integral que o intervalo é simétrico, simétrico é -1 até 1, -10 até 10, -8,86 até 8,86. O mesmo número, só que positivo e negativo, você pode substituir e facilitar a sua integral apenas reescrevendo ela como sendo 2 vezes a integral que vai de 0 até o limite superior. Ou, se você também preferir, 2 vezes a integral que vai de 0 até o limite inferior. No normal, o pessoal costuma usar, né, o segundo caso, que é até mais fácil. Porque você só pegou metade do seu gráfico e multiplicou por 2. E desconsidera a parte de trás. É como se fosse metade vezes 2. É o mesmo resultado. Isso aqui, gente, ajuda pra caramba. Porque em alguns casos, quando você, sem pensar, né, troca x por 2, toda a tua expressão por 2, e depois por -2, esse 2 elevado ao quadrado, essa raiz de -2, tudo isso daí pode te complicar a vida. Então, quando você tem um intervalo simétrico, fazendo de 0 a 2 vai te facilitar. Porque um dos intervalos vai ser 0 e o outro é um número positivo. Então vai ser muito mais rápido. Tudo bem? Então, beleza. Aí agora, vamos para a parte da atividade de vocês. O que a atividade de vocês ela fala? Ela é uma aplicação do conceito de integral. O que é essa aplicação? Acompanha aqui comigo na tela. Quando você estuda em física, você estuda em cinemática a equação de movimento dos objetos. Vamos pegar movimento uniformemente variado. O que é o movimento uniformemente variado? É aquele movimento que ele é em linha reta, por isso ele também é chamado de movimento retilíneo uniformemente variado. A velocidade aumenta de forma uniforme ou é reduzida de uma forma uniforme também. Então é como se a sua velocidade ela aumentasse de 5 em 5 km ou diminuísse de 2 em 2. É de uma forma uniforme a sua variação. Quando isso acontece, você tem uma expressão matemática que descreve a posição em função do tempo. Você tem uma expressão matemática da velocidade que descreve a velocidade em função do tempo. E você também tem uma aceleração descrita pela uma expressão da aceleração. Qual que é essa função da posição? A grosso modo, aí nos cursinhos, né, por volta e meia, a gente conhece como sorvetão. A outra, né, é V igual a V0 mais AT. E a outra é apenas a aceleração, porque a aceleração não tem uma equação, tudo bem? Como é que é a equação do sorvetão? S de t, a nossa função S de espaço, né, de space, que depende do tempo,
é igual a um S0 mais V0t mais meio de A vezes t ao quadrado. E qual que é agora a função da velocidade? O v de t é igual a um V0 mais A vezes t. Vou dar agora para vocês uma aula mágica. Presta muita atenção. Vamos pegar essa nossa função s de t e vamos derivar ela em relação ao tempo. Eu vou pegar e vou derivar em relação ao tempo a função s de t. Beleza. Se a gente olhar com muita cautela, o S0 depende da variável, que é o tempo? Não depende. Então é considerado uma constante. Então a derivada disso vai dar zero. O segundo termo tem um tempo que está multiplicando a velocidade inicial. Quando aparece esse zerinho embaixo, tá? Não é S vezes zero. Quer dizer que você está denominando aquele parâmetro físico no seu estado inicial. Então, S0, espaço inicial, V0, velocidade inicial, M0, massa inicial e assim por diante, tá? Então, S0, espaço inicial é um número, é uma constante, já vai dar zero. Aqui eu tenho V0 vezes t, um número vezes a variável. Opa, quando for derivar, vai dar apenas um número, porque a variável está sozinha, e você aprendeu que um número vezes a variável sozinha é o próprio número. E aqui no nosso terceiro termo, eu vou ter, pessoal, no nosso terceiro termo, um termo quadrático. O 2 vai cair para frente, vai derivar e vai sobrar o t ainda. Vamos fazer um passo a passo aqui então agora, ó. Qual é a derivada do primeiro termo? Zero. É uma constante. Esse zero é um número, não depende de t. Não tem t interagindo com ele. Mas o segundo termo tem o t ali, ó. V0 vezes t. A derivada de qualquer coisa vezes t é qualquer coisa. Vai sobrar o V0. Eu vou colocar V0 como um V maiúsculo. V0. Mas, tá vendo que agora eu tenho meio vezes A vezes t ao quadrado. O A é como se fosse uma constante. Qual é a derivada de t ao quadrado? O 2 cai, né? Fica 2t. Só que tem um 2 embaixo. 2, com esse 2 embaixo, corta. Então você tem meio vezes A vezes 2t. Esse 2 corta com esse 2. Aí olha que coisa mais curiosa. A derivada da função posição no tempo resulta em V0 mais 1 vezes A é A vezes t, que é exatamente a função horária da velocidade. Exatamente esse resultado com esse resultado aqui. Então, agora a gente tem uma interpretação física para a derivada quando a gente fala de cinemática. Quando você pegar agora a função da posição e você deriva, você obtém a velocidade. E se eu derivar a velocidade, o que é que eu vou achar? Acompanha aqui comigo. Se eu pegar aqui, ó, derivar em relação ao tempo, a velocidade. O primeiro termo depende de t? Não depende, não tem zero. Perdão, não tem nada, vai dar zero, né? E o segundo termo? Tem um t sozinho. A vezes t, a derivada de A vezes t é apenas o A. Então a derivada da velocidade no tempo nos fornece a aceleração. Então, você tem a função da posição. Derivou, encontrou velocidade. Derivou velocidade, encontrou aceleração. Do mesmo modo, pelo teorema fundamental do cálculo, se você tem aceleração, você integra, obtém a velocidade. Se você integrar a velocidade, tem a função horária das posições. O exercício vai te dar mais ou menos uma coisa assim, ó. Eu vou inventar aqui agora, tá? Porque é bem de boa. Ele vai dar uma função da velocidade. Vou inventar aqui, ó. 10t menos 9. A pergunta é, qual é a expressão da aceleração? É só eu derivar, é o mais fácil.
A derivada de 10t é 10 e a derivada de menos 9 é 0. Pronto, já achei a aceleração. Tá aí uma resposta para vocês. Vocês vão ter que fazer esse procedimento. E para encontrar a função horária das posições, aí eu vou ter que integrar. A integral de v de t. A integral de v de t é conhecida como o s de t. A integral de 10 vezes t, deixa o 10 para o lado. Fica 10 vezes. A integral de t, t elevado à primeira, é t ao quadrado dividido por 2. Menos a integral de um número. É o número vezes o parâmetro que você está integrando. No caso aqui é o tempo. 9 vezes t. E lembra que uma integral indefinida, você não pode deixar de colocar a constante. Vamos colocar uma constante aqui no final. Só que essa constante, como eu estou falando de espaço, eu sei que o espaço inicial é sempre constante, é um valor fixo, eu vou chamar de S0. Olha que coisa mais bonita. A expressão do sorvetão, como é que ela é? S de t é igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Quando você faz isso, olha o que é que você tá vendo. S0, S0. O V0 vezes t, quem que é o nosso V0 aqui? Menos 9. Você já encontra o valor da velocidade inicial se você quisesse saber. Quem que multiplica t ao quadrado dividido por 2? Aqui eu tenho um t ao quadrado dividido por 2, ó. Quem que é o cara que está multiplicando? É o 10. Já encontrei a aceleração. Olha só que coisa mais doida! É a mesma aceleração que a gente achou atrás. Isso é incrível. Quando você pega a sua expressão e você então integra a velocidade, você tem a função das posições. Se você deriva, é a função da velocidade. Se porventura algum dos exercícios perguntar para vocês assim, tá, mas beleza, e agora, se eu quiser encontrar o espaço em 10 segundos, pega essa função do espaço, troca o t por 10. Quero saber a velocidade no tempo de menos 2 segundos, troca o t por menos 2. E assim por diante. Então, pessoal, nessas duas aulas, o que a gente viu? Primeiro, a gente estudou a ideia de equação e função. Primeiro e segundo grau. É só você isolar o x na função, na equação de primeiro grau, né? Você isola o x, pá, encontrou. O gráfico de uma função de primeiro grau é sempre uma reta. Equação de segundo grau. Para poder resolver, usa a Bhaskara. Cálculo delta, x1 e x2. O gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola. O termo quadrático positivo, parábola para cima, termo quadrático negativo, parábola para baixo. Fechou. Sistema de equações. Isola a variável em uma das linhas, substitui na outra. Ou soma essas duas equações de tal maneira que você possa simplificar uma das variáveis, isolar uma e depois volta e encontra a segunda variável. Derivada. Regra do tombo, quando for um polinômio, x elevado a menos 8, x elevado a décima, x elevado a 19, tanto faz. O expoente cai, perde uma unidade, passa quando ele cai a multiplicar o termo de baixo. Derivada da exponencial, é ela mesma. Derivada do seno, cosseno, de cosseno, menos seno, de menos seno, menos cosseno, de menos cosseno, voltou para o seno. Fechou? Derivada do ln, 1 sobre o argumento do ln, por exemplo, derivada de ln de x à quinta, 1 sobre x à quinta, vezes a derivada do argumento, 5x à quarta. Derivada pela regra do produto. São dois termos. Deriva o primeiro, mantém o segundo, mais mantém o primeiro, deriva o segundo. Acabou. Regra da cadeia. Você tem uma função composta, uma função dentro da outra. Se você tivesse, por exemplo, cosseno de e elevado a x, como é que você deriva? É a derivada de dentro, e elevado a x, vezes a derivada de fora. A derivada do cosseno é menos seno. E elevado a x vezes menos seno, e repete o argumento sem mexer, que é e elevado a x. Integrais. Temos definidas e indefinidas. A definida tem limite de integração, embaixo e em cima. Quando você resolver a integral, aplica esses dois limites,
tem um resultado numérico. Quando for uma integral indefinida, não tem limite de integração e o resultado é uma expressão algébrica. E sempre ao término tem que ter essa constante. Tudo bem? Pessoal, obrigado pela atenção de todos. Bons estudos e vejo vocês em uma próxima oportunidade. Até breve!